Todo mundo deveria ter um podcast. É esse argumento que eu vou defender nesse vídeo aqui. E até você deveria ter um podcast, mas não é o tipo de podcast que você está pensando, tá? Eu não estou falando para você montar uma mesa e chamar convidados com uma cortina atrás de você para fazer uma entrevista. Eu estou falando de outra coisa e eu vou provar para você que você sendo um criador de conteúdo na internet ou não, provavelmente você deveria ter um podcast. E eu vou fazer esse vídeo até de forma relaxada, que normalmente eu uso esse braço de podcast, mas como o tema é podcast, eu vou falar no microfone aqui, porque uma das coisas mais interessantes do podcast é o quanto a sua voz fica bonita. E se você não está achando minha voz bonita, ela fica melhor com o microfone do que sem, tá bom? Mas falando sério agora, imagina que você escrevesse um livro e algumas das pessoas mais chave da sua vida profissional lessem esse livro. Talvez seu chefe, talvez colegas de trabalho, talvez potenciais clientes, talvez pessoas com quem você gostaria de fazer networking. Imagina que elas lessem o seu livro. Quão mais rápido a sua vida profissional iria evoluir? Se fosse um livro bem escrito, óbvio, né? Um livro que você colocou um esforço para saber e colocou as suas melhores ideias, suas melhores experiências, seus melhores pensamentos nesse livro. Bom, um podcast, pelo menos do jeito que eu vou te ensinar aqui hoje, ele pode causar o mesmo impacto com 1% do esforço. Então eu vou te contar a minha experiência de ter criado um podcast para o meu negócio, e não é um podcast no modelo tradicional que você está acostumado, e tudo que ela trouxe de bom para mim, tudo que esse podcast que eu criei com meu sócio trouxe de bom para a gente. E isso aqui vale para empresários, tá? Vale sim para criadores de conteúdo, você já vai entender por quê, mesmo que você faça em outros formatos. Isso vale para profissionais liberais, então médicos, nutricionistas, personal trainers, qualquer tipo de profissional liberal, designers. E também para a galera CLT, eu acredito que para a galera CLT que quer crescer mais no seu próprio mercado, quer ser conhecido na sua indústria, eu acho que essa estratégia vale para todas essas pessoas. A história é a seguinte, em 2020, no auge da pandemia, eu e meu sócio, a gente resolveu viajar para a praia para poder ficar mais tranquilo, né, mais a céu aberto, e a gente resolveu gravar um podcast como um conteúdo complementar do nosso negócio ali, porque seria uma coisa que a gente poderia fazer de uma casa de praia, você só precisa de um microfone para fazer um podcast e de uma conversa, basicamente uma lista de temas. A gente fez esse podcast em 15 dias, a gente gastou 2 horas por dia nesses 15 dias, o resto do tempo a gente estava na praia. Fazem 4 anos isso. E aí eu quero mostrar para vocês as estatísticas dele. Desde que ele foi lançado, deve ter uns 30, 40 episódios, tá, que a gente fez. Depois a gente fez clipes dos episódios, mas não importa muito. A gente teve 400 mil downloads, né? Seria equivalente a 400 mil views no YouTube só desse podcast. Você vê que desde que lançou até hoje é mais ou menos o mesmo número de pessoas consumindo, e ele tem toda semana 1.200 pessoas ouvindo. Além disso, a gente faz esse questionário aqui para todo mundo que vira lead nosso, lead qualificado. E você vai ver aqui que 4,6% das pessoas que nos encontram através do podcast. Pode parecer pouco, não é o nosso maior canal, mas, cara, a gente fez isso há 4 anos, com 2 horas por dia, em 2 semanas. Bom, né? Além disso, mesmo as pessoas que nos encontram por outras mídias, a gente informa elas que o podcast existe e elas ficam horas e horas e horas ouvindo a gente conversar, falar sobre o que a gente acredita, falar sobre como que a gente consegue resolver o problema delas, falando sobre os nossos produtos, falando sobre métodos que elas usam e que não deveriam usar, falando sobre métodos que elas não usam, mas que deveriam usar para resolver o problema delas. Quer passar numa entrevista de emprego que a gente ensina. Então, assim, eu não sei quantificar o quanto que isso aumenta a conversão, mas eu sei que tem muito cliente que manda e-mail para a gente e fala que passou horas e horas e horas ouvindo a gente falar num podcast. Isso é mágico. É muito tempo que você passa ali diretamente no ouvido da pessoa enquanto ela está no trânsito, no transporte público, na academia, lavando louça. É um tempo que ela não conseguiria ver um vídeo seu, ver uma aula sua, ler um texto seu necessariamente, e que ela passa ali ouvindo você
no podcast. Ah, Bruno, mas eu não tenho clientes, eu não tenho um negócio de conteúdo, então não faz sentido para mim. Segura aí que eu já vou te mostrar que faz sentido ou pode fazer sentido sim. Então deixa eu te explicar a estratégia primeiro. Primeira coisa, você vai querer fazer um podcast sobre um tema, tá? Então, por exemplo, eu e meu sócio, a gente está num nicho chamado Case Interview, entrevista de caso, que é um tipo de entrevista de emprego, e a gente foi lá e criou o Case Interview Podcast. Quem procura Case Interview nas plataformas de podcast, no Spotify, na Apple, vai encontrar a gente porque a gente conseguiu esse nome para o podcast. E aí a pessoa vai ficar curiosa e ouvir. Provavelmente é assim que aqueles 5% de clientes que encontram a gente através do podcast encontram a gente. Eles digitam isso. Ou pode ser recomendação de outras pessoas também. Mas o mais provável é por causa do termo. Então, se você conseguir focar em um termo de busca, mesmo que poucas pessoas vão buscá-lo, foque nisso, senão você pode dar um nome genérico para o seu podcast e divulgar de outras formas, depois eu já te mostro como. Segunda coisa, tá? Geralmente quando a gente pensa em podcast, a gente pensa em toda semana ter uma conversa com alguém ou alguma coisa assim. Eu recomendo você fazer um número limitado de episódios. Pode ser 10 episódios, 20, 30, quantos você quiser, quantos você achar que fazem sentido para passar a mensagem que você quer passar. E também podem ser episódios de 10 minutos, de meia hora, de 1 hora, o que você se sentir confortável fazendo. O jeito que eu quero que você pense sobre o seu podcast é como se ele fosse um livro. Só que em vez de você ter que escrever o livro, você escreve os capítulos, né, que seria cada capítulo do livro, um episódio do seu podcast, alguns bullet points, e aí você pega o microfone e vai falando o que você pensa sobre aquele tema. Isso vai te ajudar a fazer um podcast muito rápido. Pode até ser você falando sozinho, você nem precisa ter alguém para conversar, mas você vai criar ali quase que um audiolivro em formato de podcast. E aí você criou ali, você vai ter o episódio 1, o 2, o 3, o 4, até o 30, vamos supor assim. E aí você faz o que com isso? Você edita, pede para alguém editar, você publica, é facílimo de publicar nessas plataformas, e aí você vai ter um ativo, você vai ter horas e horas de você falando sobre um tema específico e você vai poder mandar esse podcast para quem você quiser. Então você pode fazer como eu, que vai mandar para potenciais clientes. Quando a pessoa entra na minha lista de e-mail, por exemplo, eu falo para ela sobre o podcast, eu falo para que serve o podcast. O podcast serve para você aprender estratégias para se preparar para essa entrevista. E aí eu falo, comece a assistir, ouvir do episódio 1 e aí siga em frente. Se você olhar aqui nas minhas estatísticas, o meu episódio 1 já foi ouvido por 31.500 pessoas. Então é um número cavalar de potenciais clientes me escutando por pelo menos 1 hora aqui. E aí algumas delas vão para o episódio 2, para o 3, para o 4. Você vai ver que cai o número de views. Mas no episódio 1 já passa a mensagem principal que eu queria passar para ela. Você pode mandar para potenciais clientes, mas você também pode mandar, por exemplo, para funcionários. Vamos dizer que você tem uma empresa e você quer que todos eles conheçam a cultura corporativa da empresa, a visão dela, a forma de trabalho, o que você acredita, conheça a história, conheça sobre pessoas diferentes ali que estão na sua empresa. Você pode criar um podcast de treinamento, de onboarding para novos funcionários. E aí você fala no primeiro dia, ó, ouve esses 10 episódios aqui para você conhecer mais sobre a empresa. Você pode até mandar para quem está entrevistando para a empresa, para fazer elas quererem trabalhar mais na sua empresa. Ou, se você é uma pessoa CLT, por exemplo, e vamos supor que você trabalha na área de, sei lá, supply chain, gestão de suprimentos para e-commerce, logística para e-commerce. Você pode pegar 10 grandes nomes da área e entrevistá-los. A maioria das pessoas vai topar fazer uma entrevista para um podcast porque, cara, é legal fazer entrevista. A maioria das pessoas que são experientes em um setor específico, tipo logística para e-commerce, ninguém fica chamando elas para ir em podcast, elas não ficam fazendo vídeo no YouTube. Você pode chamar 10 ou 20 pessoas dessas e entrevistá-las e criar um podcast para o seu nicho ali, para o seu mercado de trabalho. E aí, olha só que interessante, mesmo que você seja um Zé Ninguém, você pode virar referência na área, porque você falou com os grandes nomes da sua área. Isso vai te trazer networking, vai te trazer um efeito halo ali, um halo effect de, pô, se tem tantas pessoas importantes na minha área falando com essa pessoa deve ser boa. Isso vai te permitir mostrar
para todo mundo que está no seu setor ali. Vamos supor que é logística para e-commerce, que você é uma pessoa que tem bons pensamentos, sabe fazer boas perguntas e talvez você não fique famoso na internet nem nada assim, mas, cara, talvez 50 pessoas importantes da sua área ali de atuação logística para e-commerce fiquem sabendo quem você é. Isso pode te trazer oportunidades de comerciais, de achar novos clientes, oportunidades de emprego no futuro. Você vai estar no radar ali das pessoas que são grandes no que você faz. E, cara, é um esforço muito pequeno para você fazer isso. Ah, mas como que as pessoas vão achar meu podcast? Cara, você pode pegar conteúdo dele, transformar em posts do LinkedIn e divulgar o podcast através dali, ou você pode simplesmente pedir, ou até nem pedir, talvez eles façam isso, mas você pode pedir para os seus convidados que você entrevistou, divulgarem para a equipe deles, divulgarem para colegas de trabalho, etc. Você vai ter um ativo que você pode fazer o que você quiser com aquilo. Ah, Bruno, eu sou nutricionista. O que eu posso fazer para um podcast? Cara, você deve ter perguntas que você responde para o seu paciente, para praticamente todos os seus pacientes, todos os seus clientes ali de nutrição, e que se repetem. E você também deve ter uma filosofia de nutrição que você usa. Você pode criar um podcast com poucos episódios em que você fala sobre essas perguntas comuns, sobre a sua filosofia, e toda vez que você receber um paciente, você pode falar para ele, olha, eu tenho um podcast com 15 episódios de 20 minutos e eu peço para todos os meus pacientes ouvirem ele, porque eu sinto que eles têm mais resultados, emagrecem mais, ficam mais saudáveis quando eles ouvem isso, porque tira a maioria das dúvidas do dia a dia. Uma parte dos seus pacientes vai ouvir isso e eles provavelmente vão voltar mais, vão te recomendar mais. Quando eles te recomendarem, talvez eles até mandem o seu podcast para os amigos deles que eles estão recomendando fazer a consulta e eles vão gostar mais de você, eles vão entender mais, eles vão ter mais resultado com aquilo que você está fazendo. E é por isso que eu acho que todo mundo deveria ter um podcast, até você. Quando você tem um podcast, você com 1% do esforço de um livro, sério mesmo, em uma tarde, eu demorei 15 dias para fazer o meu porque eu tinha uma intenção comercial direta, né? Então eu quis fazer um negócio, episódios mais longos e tal. Mas você consegue em uma tarde fazer um bom podcast com 10 episódios de 15 minutos. Você tem que ter ali um outline do que você vai falar, pegar um microfone e gravar. É só isso. Gravar os seus pensamentos sobre aquilo. E quando você tem um podcast, você pode ter 10, 100, 1000 ou mais pessoas, mas mesmo que sejam 10, você vai ter 10 pessoas ali, 100 pessoas que vão passar horas e horas contigo no ouvido, que vão entender tudo que você pensa sobre um tema e que talvez, se elas gostarem do que elas ouvirem, você vai se tornar indispensável para elas. E mesmo que seja pouca gente, talvez uma dessas pessoas seja seu próximo chefe, seu próximo sócio, seu próximo grande cliente que vai te indicar mais clientes e talvez ele indique o seu podcast para outras pessoas ouvirem também. E aí isso pode ser o grande começo de uma jornada de criação de conteúdo, porque o podcast também é a forma mais fácil de produzir conteúdo. Não é todo mundo que quer estar falando com a câmera aqui igual eu tô. Existe um bloqueio muito grande para isso. Mas você pegar um microfone qualquer na mão e gravar no gravador do seu celular é muito mais fácil, né? E se você chegou até aqui, provavelmente você tem interesse em produzir conteúdo. Eu fiz um vídeo aqui sobre por que eu acho o YouTube 1000 vezes melhor que o Instagram para produzir conteúdo, principalmente em 2025. Então eu te vejo nesse vídeo porque ele é excelente. Eu conto a minha experiência com as duas plataformas e por que eu escolhi essa daqui.